talvez esteja usando momentos inapropriados para expor as suas ideias, tá? Então no mês de fevereiro, vamos ficar mais quietinho, né? A palavra é de prata, o silêncio é de ouro, Áries. Então presta atenção mais, observa mais os movimentos, vá revendo as suas estratégias, né? E assim, observe as pessoas também. E aí, estrelinha da caixinha, como é que você tá? Tudo bem com você? Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal do Astro Brasilis, que é um podcast que vai ao ar aos domingos, misturando política, notícias, humor, fofoca, astrologia, tarô, oráculos e muito mais. Se o assunto te interessa, nós temos uma playlist aqui no canal para você maratonar, dar uma olhada nas previsões que a gente fez, nas previsões que a gente acertou. Se você não me conhece, eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral, mas hoje eu tô aqui para fazer a leitura mensal de fevereiro de 2025 pro seu signo. Mas antes eu tenho alguns recadinhos para vocês. Se você quiser entender seu DNA astral, quiser saber de onde você veio, para onde você vai, chama a gente no Zap, que o Astro Brasilis oferece encomenda de mapa astral. Tem o mapa natal, simples e completo, e a sua revolução solar, que é a sua previsão pro ano inteiro. Então, se você quiser saber mais, chama a gente no WhatsApp, o contato tá aqui na caixinha de descrição. Junto também com os links dos e-books de manifestação através da lei da atração, do nosso parceiro, Seu Astral, e os 2 e-books de animais de poder para colorir, que eu desenvolvi para vocês. Então, se te interessar, se quiser adquirir, compra aqui também no link da descrição do vídeo, que vai ajudar bastante o nosso canal. Bom, essa é uma leitura coletiva intuitiva, então se nada do que eu disser aqui bater na sua energia, joga para esse universo de meu Deus, que com certeza vai ter alguém precisando ouvir essa mensagem. Aproveito para te convidar a comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda a gente a levar a mensagem para mais pessoas. Quando você interage com a gente, você está mandando uma mensagenzinha pro YouTube falando que o nosso conteúdo é relevante. Então não deixa de interagir, não custa nada, assim como essa leitura. Recomendo também que você veja os outros aspectos fortes do seu mapa, como ascendente, lua, Vênus e outros signos. Então dá uma olhadinha nas nossas outras leituras, que talvez tenham outras mensagens escondidas para você. E como vai funcionar a leitura de hoje? Você me pergunta, eu te respondo, estrelinha. Nós vamos começar com uma mensagem geral de Lorde Ganesha. Energias gerais, sempre com ele, tarô dos anjos. Trabalho, carreira, vida financeira com o tarô Videntes da Luz. Vida social, amorosa, relações em geral com o tarô da noite. Tudo isso a gente vai fechar com uma mensagem final do oráculo dos animais de poder. Acho que é isso, estrelinha, já enrolei demais, então bora pra sua leitura. Aries, vocês são os primeiros. Vamos ver o que Lorde Ganesha tem pra vocês. Virou aqui apetite. Nós temos aqui então a carta do apetite. O que isso significa? Ele não é um apetite de fome, tá? A gente tá falando aqui de ambição. A gente tá falando aqui do movimento que a gente precisa fazer, da empolgação, da energia que a gente precisa ter para fazer as coisas acontecerem. Então no mês de fevereiro, Áries, vai ser muito importante você ter esse apetite, vai ser muito importante você ter essa vontade, essa diligência, que eu acho que é a palavra correta aqui, drive seria diligência, para atingir os seus objetivos, para agir em prol do atingimento dos seus objetivos. A Áries tem um ano aí bem desafiador, mas bem interessante pela frente no mapa astral. Então presta atenção, porque agora o que você precisa é prestar atenção nos sinais da vida, é entender o que está acontecendo ao seu redor e juntar tudo isso, as coisas boas e as coisas ruins, e transformá-las em diligência. O que é diligência? Você olhar para um objetivo, mirar nele e fazer de tudo que você pode, claro, sem pisar no coleguinha, né? Para atingir aquilo que você deseja, tá bom? Então essa energia tá muito favorável para você. Diligência, Áries. Vamos lá, vamos dar uma olhada no que mais a gente tem aqui para vocês com o tarô dos anjos, enquanto eu embaralho. Áries, você sabe o procedimento se você tá aqui sem se inscrever, né? Fica ouvindo a Juliana falar, mas não faz, né? Se inscreve no canal, Ariana. Isso ajuda muito a gente. Me conta, você tá nessa energia de diligência agora, em fevereiro, no comecinho do ano? Que é isso, né? Pegar o que a gente tem agora no começo do ano, a energia que a gente tem, aquela empolgação de início de ano, para fazer as coisas acontecerem. Vamos lá, tarô dos anjos. O que a gente tem para Áries agora no mês de fevereiro?
Temos um 7 de espadas. Mais para Áries. 10 de espadas. Bastante carta de ar, hein, Áries? Que mais? Uau! A sacerdotisa. Fundo de deck para Aries. Nós temos, finalmente um foguinho aqui. 8 de fogo. A Áries está precisando organizar as ideias aí, hein, no mês de fevereiro. Acho que tem muita coisa na sua cabeça rolando, tá, Áries? Mas assim, primeira coisa, nós temos aqui o 7 de ar falando para você o seguinte: você precisa se afastar do que existe assim em termos de conflito na sua vida. Você precisa revisar alguns planos, algumas estratégias. De repente você já estava com uma ideia no início do ano, né? Agora no mês de janeiro, até no final do ano passado ainda não conseguiu executar. De repente está na hora de rever, melhorar seus planos, melhorar suas atitudes e tomar cuidado com momentos de falar com as pessoas, porque o 7 de ar fala que não você talvez esteja usando momentos inapropriados para expor as suas ideias, tá? Então no mês de fevereiro vamos ficar mais quietinho, né? A palavra é de prata, o silêncio é de ouro, Áries. Então presta atenção mais, observa mais os movimentos, vá revendo as suas estratégias, né? E assim, observe as pessoas também. Tem coisas que a gente às vezes quer falar, porque o ariano, né, é sincerão e às vezes o excesso de sinceridade acaba prejudicando a gente. Eu falo porque eu sou de Áries, então presta atenção nisso, fica mais com a boquinha fechada em fevereiro, até porque nós temos aí alinhamentos planetários bem difíceis a partir do final de janeiro, bem desafiadores, então presta atenção, tá? Principalmente com energia de fofoca, com energia de diz que me diz. Então procura se afastar, procura ficar de fora disso, né? Ar é o naipe da mente, então vá limpando a sua mente, como eu disse, vá reorganizando as suas estratégias. Nós temos também aqui um 10 de ar, mostrando que mais para o meio do mês, Áries, você muito provavelmente vai ter revisto tudo isso e vai estar engajado em realmente fazer a mudança acontecer. O 10 de ar é o fim de uma dor, é o fim de um ciclo ruim, é o fim de um ciclo desafiador para você, principalmente no campo mental. Então, não custa nada realmente rever os planos, porque mais para o meio do mês isso vai ser sanado. Se você fizer realmente essa lição de casa, de se afastar de fofoca, se afastar de gente falando pelas costas, e se você sente, inclusive, use sua intuição, e a gente já vai falar disso, né? Se afasta, fica mais em silêncio e tá tudo bem. O ariano não precisa falar pelos cotovelos o tempo todo para provar que é Áries, né? Então preste atenção, porque tá chegando o fim de uma coisa ruim. Você inclusive se recuperando, porque o 10 de ar também é uma energia de início de recuperação, né? Então se tem algo que tá te desapontando, te machucando, te decepcionando, Áries, tenha santa paciência, que é difícil para ariano cultivar a paciência, porque mais pro meio do mês você finaliza esse ciclo ruim, justamente se você, claro, fizer essa lição de casa, né, do 7 de ar. E nós temos aqui, mais pro final do mês, a carta da sacerdotisa, né, falando justamente de Áries um pouco mais discreto, usando da sua intuição, mas usando também bastante de estratégia. Usando mais de estratégia. A sacerdotisa aqui tá falando para você prestar atenção na sua intuição, agir com calma, agir com educação, agir com parcimônia. A sacerdotisa, ela não é como é a imperatriz, né? Ela é um pouco mais discreta, ela trabalha um pouco mais nas sombras, né? No sentido, não no sentido de trevas, mas no sentido de ir fazendo as coisas sem ninguém perceber. E isso é importante, você não contar seus planos para muitas pessoas, né? A sacerdotisa também é muito analítica. Então veja, Áries, que nós temos aqui duas cartas pedindo para você realmente pensar e rever as coisas, né? A sacerdotisa também promove uma revisão do que você precisa fazer, né, ao longo do mês de fevereiro para sair desse, né, de algum entreveiro aí, principalmente no seu campo das ideias.
E assim, o que estava atrasado, Áries, não se preocupe. Tudo que você deseja e estava um pouquinho atrasado para você realizar, você novamente fazendo essa liçãozinha toda, esse exercício mental, você chega nesse 8 de fogo, que é uma energia que você precisa tomar cuidado, porque a gente está falando aqui também um pouco do campo das ideias, mas muito da sua energia vital, né? E falta muito pouco para você atingir o que você deseja, e o 8 de fogo também fala muito de velocidade. Então, aproveita o início do mês justamente para fazer a revisão que você precisa fazer, porque depois as coisas vão se movimentar com uma rapidez impressionante e você não vai ter muito tempo para pensar, não vai ter muito tempo para decidir. Por isso mesmo, as cartas estão inclusive na ordem que elas estão, Áries. Primeiro a gente revê o que precisa rever, né? Para depois pegar velocidade, certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem para o seu campo de trabalho e financeiro. Áries, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Se inscreve, deixa seu like aí pra mim, me conta se tá nessa energia de revisão de planos do 7 diário, eu quero saber, eu adoro quando vocês comentam nos vídeos, eu vou lá, comento, respondo. Não se esquece, né? Ativa o sininho, que assim você não perde nenhum vídeo, tem um monte de atualização que a gente faz ao longo do mês também, na aba da comunidade, então é bacana você se inscrever e ajuda bastante a gente. Vamos lá, nós começamos aqui com um 6 de espadas. Que mais para Áries? A roda da fortuna. Gente, a carta da roda da fortuna para Áries, todos os criadores de conteúdo relacionados a tarô tem saído muito. Pagem de espadas. Fundo de deck para Áries, nós temos a estrela. 2 arcanos maiores, Áries. Como eu disse, a gente tem aqui no Lorde Ganesha a carta da diligência, né? Do apetite aqui. E o 6 de espadas está me mostrando o seguinte, você se afastando, principalmente, né, nesse setor financeiro, no setor de trabalho, você tomando uma certa distância de algumas coisas. Se você está no emprego, Áries, é importante realmente que você tome essa distância. Esse 6 de espadas é como se fosse um afastamento, é como se fosse um livramento, é você sentindo que você não pode estar perto de algumas coisas, de determinadas energias, né, no ambiente de trabalho, e você se afastando. Por quê? Porque você tem outros objetivos para atingir, né? Aqui a carta da diligência. Então você tá aqui meio que se afastando de confusão, né? Tomando teu rumo. Eu vejo aqui para algumas pessoas que estão empregadas, novas oportunidades, mesmo os empregados, tá? Empregados e desempregados, vocês têm novas oportunidades, mas eu acredito que essa leitura, especificamente, Áries, eu estou conversando com empreendedores, com pessoas que têm o próprio negócio. E por que eu tô dizendo isso? Você se afastou de uma energia de rotina estafante, de coisas que você realmente não gostava, sabe, Áries? Você começou a pensar e a refletir e começou a entender, isso aqui não é pra mim. E você fez alguma coisa a respeito, você começou alguma coisa. E aqui tá pedindo pra você não só manter o que você tá fazendo, mas, de novo, também prestar atenção a algumas sincronicidades, porque as suas atitudes estão fazendo com que o universo traga para você aquilo que você deseja no seu trabalho, aquilo que você deseja na sua parte financeira, né? A gente tem a roda da fortuna, tudo que está em cima desce, tudo que está embaixo sobe, assim na terra como no céu, o que está em cima está embaixo. Então é um arcano que está falando de mudanças para o melhor, mudanças repentinas aqui. Então, se você já está fazendo um trabalho constante, Áries, veja que aqui, por exemplo, a dor financeira, ela chega ao fim, né? Porque nós temos um 10 de espadas em cima da roda da fortuna. Então, nós temos o fim de uma dor acontecendo para você no campo financeiro. E nós temos novas ideias sendo gestadas aqui, né? Você tem a sacerdotisa fazendo essa revisão, mas você tem o pajem de espadas aqui também, recalculando algumas rotas
e se enchendo de novas ideias. É importante você, no entanto, Áries, avaliar quais ideias valem a pena e quais não valem para o seu empreendimento, tá? Mas aqui eu tô vendo você muito empolgado, muito empolgada com novas oportunidades de fazer coisas diferentes, de dar voz aos seus sentimentos. E isso acontece mesmo, porque nós temos a estrela, nós temos a espiritualidade te guiando. É uma carta de sucesso, é uma carta também de atingimento de metas. Então, o que quer que vá mudar na sua vida, Áries, vai mudar para muito melhor, né? Porque nós temos aqui esses dois arcanos que juntos mostram que você, guiado pela espiritualidade, você promove mudanças gigantescas na sua vida. Então, ouça mais a sua intuição, a sacerdotisa tá aqui para te lembrar disso, tá? E nós teremos aí boas coisas no caminho, mas para quem tá empregado no momento, eu tô vendo uma energia de desconexão, tá? Esse 6 de espadas está me mostrando que vocês estão já desconectados desse trabalho, não é um lugar mais para vocês. Então, de repente é isso, de repente é uma decisão difícil de pedir demissão, né, que vai fazer a sua vida se transformar. De repente é uma decisão difícil de receber uma proposta de emprego em outro lugar e sair de um lugar, de uma zona de conforto que você já está, tá bom? Mas essa leitura, essa segunda linha, eu acredito que tem muito de mensagem aqui para pessoas que estão fazendo a sua própria vida, estão com o seu próprio negócio, estão fazendo suas coisas de maneira autônoma, tá? Vamos dar uma olhadinha na sua vida afetiva, amorosa, Áries. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Se inscreve aí, Áries, deixa o seu like. Você tá nessa energia de deixar para trás algumas coisas aí, se afastar aí de alguns perrengues no trabalho? Me conta aqui nos comentários. Vamos lá. Nós temos aqui um 7 de copas. O que mais para Áries? Seis de pentáculos. As de copas. Fundo de deck para vocês. Os amantes. Uau, vamos lá. Para aqueles que estão num relacionamento, o que eu sinto aqui é que assim, vocês estão felizes, mas estão com alguma questão que tá martelando na sua cabeça em relação ao seu parceiro ou sua parceira, Áries. Temos aqui a carta dos amantes, o arcano maior dos amantes, falando de uma relação próspera, de uma relação bacana, mas nós temos aqui esse 7 de copas e ele vem muito numa energia. O 7 de copas normalmente é um excesso de escolhas, é uma paralisia por um excesso de opções. Mas o que minha intuição tá me mandando aqui, o que a espiritualidade tá me mandando aqui, é que esse 7 de copas vem num contexto de algum tipo de desconfiança, muito partindo da sua intuição, tá, Áries? Não é para todo mundo isso que eu tô dizendo, então, tá? Você precisa entender se você tá sentindo alguma coisa diferente em relação à sua parceira, ao seu parceiro. Se você não tá, não é para você isso que eu tô falando, tá? Mas aqui eu sinto que vocês não estão 100% seguros ou seguras dos movimentos do seu parceiro. Eu vejo vocês aqui, inclusive, muito de pé no chão, porque nós temos esse 6 de pentáculos. Você é muito preocupada, Áries, em dar o melhor, sabe? Em fazer o melhor. Todo 6 é uma subida. A relação, como eu disse, está indo bem. Aliás, busquem aí, que acabei de olhar aqui, 666, anjo 666, tá? E 666, 77666, vocês vão buscar na inteligência artificial ou no buscador favorito de vocês aí, o que tem aqui de mensagem a mais com esses números, 777, 666, né?
para dar uma olhadinha, porque às vezes tem alguma coisa a mais. Mas é o seguinte, esse 6 de pentáculos me mostra uma dedicação extrema. E lembrando, Áries está com muita diligência, né? Vocês estão determinadas não só a entender essa energia de desconfiança, de insegurança com relação ao seu parceiro ou sua parceira, como vocês estão dispostos a entender o que fazer para corrigir, o que fazer para melhorar, né? Esse 6 de pentáculos me mostra vocês muito calmos e tranquilos. De novo, vocês estão investigando muito mais o que está por dentro, né? Não é uma questão por fora, como a gente diz, né? Por fora tá bela viola na relação, mas tem alguma coisa te incomodando e que você vai sim dissolver, tá? De repente alguma crença limitante, Áries, porque o que eu vejo aqui com o As de Copas é você, na verdade, reciclando e renovando a sua relação, tá? Para aqueles que estão solteiros, nós temos uma pessoa no caminho, sim, tá? E, na verdade, mais de uma. Nesse caso aqui, sim, nós estamos falando de um excesso de opções aqui, né? Com o 6 de pentáculos e o 7 de copas. E aí você vai ter que avaliar bem, tá, Áries? Não é para você tomar qualquer decisão precipitada. De repente você tá conhecendo mais de uma pessoa, conheça na profundidade, porque parece que uma dessas pessoas que você vai conhecer agora no mês de fevereiro é uma pessoa com quem você vai iniciar um romance, e um romance muito promissor, porque nós temos o As de Copas combinado aqui com os amantes, tá bom? Vamos de mensagem final para Áries. Você já se inscreveu no nosso canal, Áries? Ainda não? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, né? E aproveita e deixa aí nos comentários qual é a energia que você tá sentindo aí pro mês de fevereiro. Você acha que vai ser bom, vai ser ruim? Me conta, quero saber, hein? Mensagem final, pulou aqui, nós temos o cavalo. Poder interior. A verdadeira liberdade é ser quem você é. Senhor do poder interior, levai-me ao encontro de mim. Vocês podem usar essa carta como uma afirmação para o mês de fevereiro, tá? Senhor do poder interior, levai-me ao encontro de mim. Deixa nos comentários também aí, Áries. É interessante porque, né, nós estamos aqui com diligência, né? Cavalo tem muito a ver com diligência também. Então veja que mensagem inicial e mensagem final estão se alinhando aí para você. Saiu até uma segunda carta que tem a ver com essa última linha, que eu vou ler para vocês também, que é a carta do Jaguar. É a carta do segredo. É o que ainda não sabemos de nós, que alimenta nosso medo. Senhor de todos os segredos, desvendai-me a minha alma. Senhor de todos os segredos, desvendai-me a minha alma. Gostou, Áries? Eu espero que sim. Não se esquece, curte, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve no nosso canal. Muito boa sorte no mês de fevereiro, Áries. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchauzinho.